Quando pensamos nos discípulos de Jesus, alguns nomes aparecem imediatamente na mente. Pedro, o impulsivo; João, o discípulo amado; Judas, o traidor. Mas entre os 12 havia um homem que permanece envolto em silêncio e mistério. Seu nome era Simão, não Simão Pedro. Outro Simão, um homem conhecido por um título que dizia muito sobre quem ele havia sido. Simão, o Zelote. Para entender quem ele foi, precisamos voltar ao cenário político e espiritual da Judéia. Israel vivia sob o domínio esmagador do Império Romano. Soldados romanos patrulhavam as ruas, impostos pesados eram cobrados e governadores estrangeiros tomavam decisões sobre a terra. Para muitos judeus, aquilo era uma humilhação profunda. As Escrituras falavam de um povo escolhido. Como então poderiam estar sob o controle de uma nação pagã? Esse clima de revolta gerou diferentes grupos. Alguns buscavam viver uma vida religiosa rigorosa, esperando que Deus intervenha. Outros tentavam se adaptar ao domínio romano para sobreviver. Mas havia um grupo que acreditava que a libertação deveria acontecer pela força. Esses homens ficaram conhecidos como os Zelotes. O nome vinha da palavra zelo, que significava fervor. Paixão intensa pela causa de Deus e da nação. Para eles, aceitar o domínio romano era traição. Deus era o único rei legítimo de Israel. Entre esses homens cresceu Simão. Ele ouviu histórias sobre a glória passada de Israel, sobre o reinado de Davi, sobre o templo de Jerusalém, sobre a promessa de um Messias que libertaria o povo. Mas a realidade que ele via era bem diferente. Soldados romanos nas ruas, impostos abusivos, governadores estrangeiros controlando a vida da nação. Esse tipo de ambiente molda um homem. E tudo indica que Simão cresceu acreditando que a libertação viria através da resistência, talvez através da revolta, talvez através da espada. Os zelotes eram conhecidos por sua coragem e também por sua disposição de enfrentar Roma a qualquer custo. Alguns grupos mais radicais praticavam assassinatos contra autoridades romanas ou contra judeus considerados colaboradores do império. Era um movimento inflamado, cheio de fervor religioso e nacionalista. Simão fazia parte desse mundo. Quando olhamos para a lista dos discípulos em passagens como Lucas 6,15, vemos algo curioso. Ele é chamado de Simão, chamado Zelote. Esse título não era apenas um apelido, era uma identidade. Ele era conhecido por aquilo. Imagine o tipo de homem que Simão provavelmente era antes de encontrar Jesus. Determinado, convicto, radical em suas crenças. Talvez até disposto a morrer por aquilo em que acreditava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Jesus entrou em cena. Jesus começou a percorrer a Galileia, pregando algo que parecia ao mesmo tempo familiar e diferente. Ele falava sobre o reino de Deus. Essa era uma expressão poderosa para os judeus. Reino de Deus significava libertação, justiça, restauração de Israel. Mas Jesus falava desse reino de uma forma que ninguém esperava. Ele falava sobre amar os inimigos, falava sobre dar a outra face, falava sobre perdoar, falava sobre um reino que não era estabelecido pela espada, mas pelo coração transformado. Para um zelote, aquilo deveria soar estranho, talvez até ofensivo. Mas em algum momento Simão ouviu Jesus. Talvez tenha ouvido um sermão. Talvez tenha visto um milagre. Talvez tenha observado a autoridade com que ele falava. E algo dentro dele mudou. Não sabemos exatamente quando esse encontro aconteceu. A Bíblia não registra os detalhes. Mas sabemos o resultado. Simão deixou para trás o movimento zelote e passou a seguir Jesus. Isso por si só já era uma transformação gigantesca. Ele trocou uma revolução política por uma revolução espiritual. Trocar a espada pela caminhada com um mestre itinerante que pregava amor, misericórdia e arrependimento não era uma decisão pequena. Mas Jesus tinha esse poder sobre as pessoas.
Ele chamava pescadores comuns, cobradores de impostos desprezados, e até homens com histórico radical como Simão. E todos eram convidados a participar de algo maior. Jesus escolheu 12 homens para caminharem com ele de forma mais próxima. Entre esses 12 estava Simão, o Zelote. Agora imagine a dinâmica dentro desse grupo. Entre os discípulos havia um homem chamado Mateus. Antes de seguir Jesus, Mateus era cobrador de impostos. E cobradores de impostos eram considerados traidores. E agora esses dois homens estavam no mesmo grupo, sentados à mesma mesa, aprendendo com o mesmo mestre. Isso mostra algo profundo sobre o que Jesus estava fazendo. Ele estava reunindo pessoas que normalmente seriam inimigas. Ele estava construindo algo novo. Um reino que ultrapassava divisões políticas, sociais e ideológicas. Enquanto caminhavam pelas cidades e vilas de Israel, Simão viu coisas que provavelmente jamais imaginou presenciar. Ele viu cegos recuperar a visão, viu paralíticos se levantarem, viu multidões sendo alimentadas com poucos pães. Mas talvez, ainda mais impactante, tenha sido ouvir os ensinamentos de Jesus. Ensinamentos que confrontavam a lógica da violência. Jesus dizia coisas como: bem-aventurados os pacificadores. Amem os seus inimigos. O meu reino não é deste mundo. Para um homem que acreditava que a libertação viria através da força, isso era revolucionário. Simão estava sendo transformado por dentro. Ele estava descobrindo que o verdadeiro inimigo não era Roma, era o pecado. Era o coração humano distante de Deus. E a missão de Jesus não era derrubar um império político, era estabelecer um reino eterno. Durante os anos em que caminhou com Jesus, Simão presenciou momentos históricos. Ele viu quando Jesus acalmou uma tempestade no mar. Viu quando Jesus ressuscitou mortos. Viu quando multidões o seguiam fascinadas por seus ensinamentos. Mas também viu momentos difíceis, momentos em que líderes religiosos se levantaram contra Jesus, momentos em que multidões que antes o seguiam começaram a abandoná-lo. Talvez um dos momentos mais confusos para os discípulos tenha sido quando perceberam que Jesus falava sobre sofrimento. Ele dizia que seria rejeitado, que seria preso, que seria morto. Para muitos discípulos, isso devia ser difícil de compreender. Se Jesus era o Messias, como poderia morrer? Eles esperavam um líder vitorioso, um libertador político. Mas o plano de Deus era muito mais profundo, e tudo começou a se revelar na última semana da vida de Jesus. Quando ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, multidões o receberam como um rei. Ramos foram colocados no caminho. Pessoas gritavam: Hosana! Talvez alguns discípulos pensaram que finalmente o confronto com Roma iria acontecer. Mas não foi isso que aconteceu. Dias depois, Jesus foi preso, julgado e condenado à morte. Para os discípulos, aquele momento foi devastador. O homem que eles acreditavam ser o Messias estava sendo crucificado. Simão estava lá em Jerusalém naquele período. E como os outros discípulos, provavelmente experimentou medo, confusão e tristeza. O sonho parecia ter acabado, mas a história não terminaria na cruz, porque 3 dias depois, algo extraordinário aconteceria. Isso mudaria para sempre a vida de Simão, o Zelote.